Oi, tudo bem? Então, a, a Júlia mandou um comentário, ela falando aqui, ó, eu até printei aqui pra ficar mais fácil, apesar que só tinha no comentário, mas só pra ficar mais fácil. Ela falou, olha, muito bom seu conteúdo, imagina. Poderia me ajudar a calcular a área de um gráfico no Origin. Eu percebi, eu não sei sobre isso, porque eu não precisei determinar a área de gráfico no Origin. Mas eu sei que existe, eu sei que tem como. Aí eu falei, não, então realmente, assim, na época ontem que eu olhei, eu não sabia responder até. Eu duvido que ela vai precisar disso agora, porque isso já tem 8 dias, então ela deve ter dado um jeito. Mas falei, pô, mesmo se ela especificamente não precisa, alguém mais pode precisar, né? Talvez seja útil pra ela, não sei. Mas ela falou, como é calculado de um gráfico no Origin? Aí realmente eu sei que tem como. Apesar que eu mexi muito com DRX, de fração de raio-x, aí eu não usei o Origin. Eu já falo por quê. Traçar a linha base através desses comandos. Sim, ela já deu spoiler. Porque ela quer calcular a área dos sítios básicos dados pelo TPD-CO2. Aí eu olhei e falei, que raios é um TPD-CO2? Aí eu falei, vamos pesquisar, vamos pesquisar. TPD-CO2. Ahn... Temperatura, distorção de temperatura programada. Eu acho que é um negócio meio assim. Ela pode explicar melhor, com certeza, a área dela, mas é um negócio meio. Que eu entendi. Distorção é quando você tem um. O átomo, ele, por natureza, as superfícies são um pouco. Termodinamicamente, elas são um pouco. Elas. Algumas partículas de ar grudam na superfície naturalmente por diminuir a energia total do sistema, então é natural de acontecer. Não vou dar survey pra você não. Então, assim, por natureza, as coisas meio que elas, entre aspas, grudam, faz uma atração física na superfície das coisas. E quando você aumenta a temperatura, dá energia para essas moléculas voláteis no ar, por exemplo, e elas desgrudam. Isso é chamado de dissorção. Quando gruda é adsorção, quando desgruda é dissorção. Aqui tem um artigo, não é dela não, só digitei ali, vocês viram, mas vamos olhar. Tem como baixar. Universidade Federal, eu nem estudo nessa jorça. Bom demais. Senão eu ia botar no SciHub, pô. Eu acho que deve ter no SciHub. Vamos ver aqui no Sci. Acho que tem sim. Eu lembro que eu olhei um artigo desse, eu digitei um acaso, mas já tinha olhado sobre antes. Vamos ver. É lógico que tem. Nossa senhora, essa menina é minha heroína que criou o SciHub. Mas aqui, ó, por que eu abri? Porque para olhar qual é o formato do gráfico, que eu não fazia nem ideia do que é TCP. Mas olha só pra você ver, tá vendo que tem esses formato estranho? Não estranho, né? Um formato característico. Não é um DRX, que é como eu mexo, que é a utilização de raio-x, que são picos muito estreitos, quando o material é cristalino, claro. Então é mais ou menos isso daqui. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui no Origin e meio que tentei simular como é esse gráfico. Se o gráfico da Júlia for diferente, ótimo. Vai valer do mesmo jeito. Mas tentando simular para um TCP, né? TCD? TPD. Ó, eu criei esse aqui. Tá vendo? Pera aí. Ó, lembra como é que faz para criar gráfico? Só selecionar esses dois aqui e apertar aqui, ó, o atalho. Senão você pode vir em análise e tudo mais, né? Análise e tal. Mas, desculpa, gráfico e tudo mais. Mas aí eu criei um gráfico aqui mais ou menos parecido. Meio parecido, tá vendo? Isso aqui eu já vi. Isso aqui é uma formulazinha padrão de termodinâmica. Isso aqui é da difusão. Tem isso que aparece no estudo de difusão. Mas ó, tá vendo? Eu tentei criar um negócio meio parecido, tá vendo? Aqui é o zero, tem um valor meio que começa no 1, tá vendo? É bem superficial, bem simplinho. E sim, eu já tinha testado isso antes de começar a gravar. Mas vamos lá. Então tá, eu criei esse gráfico genérico, mas você pode botar o gráfico que você quiser. Qual que é o pulo do gato da coisa? O Origin, querendo ou não, tanto meu orientador até fala, não recomendo usar o Origin, eu não falou só pra mim não, falou na disciplina que ele deu. Eu não recomendo usar o Origin para fazer essas coisas, de traçar a área. Por quê? Porque você pode escolher a linha base. E isso meio que gera um viés na sua análise, subconscientemente, assim, por você poder manusear aonde vai ser a linha base. Você pode dizer que a linha base na verdade vai ser um 1, cortou esse pedaço. Você pode dizer que vai ser um negócio meio linha, assim, meio diagonal. Você pode dizer que é no 0, 0 mesmo. Então, assim, você perde
um pouco do caráter quantitativo, ou seja, você deixa o seu análise menos quantitativa, porque você meio que determina aonde vai estar a linha base. Isso vai gerar, por ser manual e cada um tem uma interpretação, vai gerar resultados levemente diferentes. Então, assim, ele não recomenda usar o Origin para isso, justamente para essa característica do Origin de o gráfico ser um negócio, a linha base poder ser escolhida. Tanto que no meu caso, não é o caso da moça, né, da Júlia, porque ela falou que ela tá usando TPD, o CO2. Eu acho isso muito interessante, esse artigo aqui, eu acho que é o mesmo que eu tinha olhado antes. Não, olha só que doido, cara. Zeólita, não, Zeólita é o futuro. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito interessante. Mas continuando. Então assim, claro que não é um DRX, mas por exemplo, o que eu usei para fazer a área foi esse programa aqui, ó, QualX, ó. QualX, mas tem outros genéricos que ele gera um, ai, como é que ele faz? Pattern, tá vendo? Ele cria um background que é a linha base, ele cria baseado em polinômios matemáticos pré-definidos. Mas como o gráfico dela é esse pico meio aberto, não vai ficar legal, porque isso aqui foi feito pro DRX. Mas se os picos forem bem estreitos, quem sabe? Mas eu vou falar pelo Origin, né? Ela perguntou pelo Origin, vai ser útil pelo Origin, vamos falar pelo Origin. Apesar que eu fiz essa ressalva muito grande para dizer que, olha, se existe outro programa que possa criar computacionalmente a linha base sem você precisar manusear manualmente, como é o caso do Origin, seria mais interessante. Pelo menos assim, ele falou que seria, né? O orientador. Então, vai que o. Né? Mas é isso, vamos lá. Então eu criei aqui esse genéricozinho. Então, no caso, isso aqui é um pico. E o esquema é muito chato, pra falar a verdade. Eu olhei isso ontem à noite. Eu olhei o comentário dela, tinha 6 dias, né, coitado? Não respondi, não vi. Vou colocar um e-mail meu embaixo aí, porque aí mandando um e-mail, que o e-mail recebe notificação. Agora é comentário no canal com 2 inscritos, 3 inscritos, sei lá. Aí não tem como ficar olhando, né? Eu vou botar que vai ficar legal. Acho que networkings são importantes. Você tá gravando, né? Tá, acho que tá gravando. De toda forma, ó, como é que você faz? Tem 3 jeitos de você fazer isso. Esse é o legal do Origin e o problema do Origin. Tem 3 jeitos diferentes de você fazer isso. Você quer a área, não quer desses abaixo aqui dessa curva, dessa função? Então, você vai aqui em análise. Ela falou especificamente que ela quer esse aqui, tá? Mas só falar o outro aqui. Você vai em matemática, área do polígono. Você clica aqui, eu quero a área absoluta. Pronto, a área 94. Só que você vê que aqui deu problema, porque. Não problema, mas tipo assim, tá vendo? Ele pegou essa ponta e fez uma linha e falou: Isso aqui é um polígono fechado e é isso aí. Aqui seria negativo, eu acho, se eu tivesse colocado área matemática. Coloca sempre área absoluta, porque sempre vai ser o módulo das coisas. Se tivesse um vale aqui, não ia descontar da área, ia somar. Então, ó, tem a área aí. Primeiro jeito, você consegue uma área de 94,5 com essa técnica. O bom é que se você só arrastar aqui e apagar, você já some com problema, tá vendo? Ele só gera a área daquela área cinzentada que ele fez. A outra forma também é análise matemática, só que aí você vai integrar. Olha que da hora, você vai integrar abaixo aqui da curva. A gente vai fazer isso também, se não me engano. OpenDialog. Ó, tá vendo? Você já tá dentro do gráfico, né, que foi gerado. Aqui é quanto de informação você quer. Na verdade, você não precisa de nada disso, eu preciso só da área, né? Mas vou botar tudo. Vou botar até aqui um novo gráfico, vou gerar o máximo de informação possível que você tira o que você quer. Apesar que provavelmente nesse caso você vai querer só a área, mas tudo bem. Dá um ok. Ele gerou um gráfico de como é que ele calculou a área ponto a ponto, né, em relação a x. É bom isso aqui só pra você garantir que não tá, sei lá, descendo, porque a área não diminui, não existe área descendo, né, reduzir. A área só cresce. O que varia é o quanto ela cresce, mas não existe área negativa. Então, ó, tá certo. Você pode até apagar essa porcaria aqui. E aqui já te deu que a sua área é de 103,5. Foi diferente do outro. Mais interessante. Só que ele fez qualquer linha base. Ele traçou da mesma forma, ele traçou meio que uma reta aqui esquisita. Eu devia ter marcado aqui. Só que a diferença do integrate pro Polygon Area só gera aquilo cinza lá e pronto. O integrate não, ele te dá aqui a área integrada, vendo certinho. Esse gráfico aqui que ele gerou é baseado
nessa coluna. O bom do Origin é isso, tipo assim, tudo ele deixa registrado, tipo assim, não existe gráfico sem manifestação numérica aqui, então você tem um controle sobre isso. Se eu puder, por isso que eu falei que o Origin é complicado, porque se você colocar um negócio meio... Ih, não posso fazer isso não? Achei que pudesse. Esquece, eu achei que eu pudesse alterar aqui manualmente, mas você pode, só você desabilitar aqui, ó, None, ok, aí você bota 50 milhões e pede um gráfico, pronto. Mas, aí ó, viu? Mas assim, podemos apagar que isso não é tão relevante para você gerar propriamente área de gráfico e não é o que a Júlia pediu, né? Ela falou, olha, comandos análise, aí é que tá, Júlia, eu falo para você não usar o subtract porque eu achei ele muito ruim no Origin. Eu achei que pra gráfico que é muito, desculpa, para picos que são muito gordos, para que não é igual um DRX que o pico é fininho, é quase uma agulha para cima, não. É um pico, é material cristalino. É um pico mais aberto, vamos dizer assim. Aí eu acho que o subtract vai ser complicado. Vamos apagar essa coluna aqui, delete. Não, voltamos para estaca zero. Vamos lá. Então, ó, como é que você faria isso? Você vai em análise, desculpa, melhor fazer isso com o gráfico aberto. Análise, pick baseline, que ele já pré-seleciona esse gráfico, né, pra você não ter que escolher manualmente depois. Ó, o pick analyze só faz sentido se você tem, desculpa, você vai em pick analyzer, open dialog e vem essa caixa. Aqui é bem tranquilo, apesar de ser um pouco confuso à primeira vista. Ó, recalculate deixa manual, tanto faz. Manual é se você mexer alguma coisa, ele já recalcula automaticamente quando você pedir automático. Você não precisa pedir, none não é nada. Tipo, você tem que, sei lá. É igual eu fiz ali aquela hora, né? Você pode editar os valores à vontade. Deixa como tá, né? Na dúvida, deixa como tá. Aqui que é o pulo do gato. Defina uma linha base e o que você quer fazer. No caso dela, ela quer calcular a área. Então a resposta para isso seria o integrate peaks. Mas esse pico aqui ele é aberto. O Origin ele não entende muito bem quando o pico é muito aberto. Ele entende quando o pico é muito fechado, parecendo uma agulha, o típico do análise de TRX. Aí ele entende bacana. Mas como ele é aberto, não recomendo você botar esse integrate peak. Só criar uma linha base. Só isso. Eu testei todos para esse gráfico em específico. Se o gráfico da Júlia ou o seu que tá assistindo, só minimizei, tá? Só minimizei. Eu só minimizei, mas cadê o negócio? Ah, tá aqui. Se o gráfico da Júlia for parecido, ou de quem tá assistindo isso, for parecido com isso aqui, não vai prestar as outras formas não. Se for diferente, você pode testar. Mas o que vale a pena? De tudo que tá aqui é só o Create Baseline. Aí você vai dar um Next. Tá vendo? Pegou esse gráfico certinho. Next. Agora você vai conferir as coisas. Como é que você quer que defina? Você mesmo define. XPS para técnica de XPS, que não é o caso dela nem meu, eu não conheço sobre. Quer dizer, eu sei o que é mais ou menos XPS para análise de superfície, usando o raio-x, mas não é o caso. Esse endpoints e o quadrados mínimos, né, levemente smoothing, né, levemente amortecido. Sinceramente, ó, esse user aqui define, você tem que definir umas características baseadas em derivadas. Você é livre pra você escolher como é que você quer. E o bom é que vem uma linha vermelha. Olha, você dá next, ele já te gera aqui a linha, como é que vai ficar. Aí você dá um preview pra você mudar. Tipo, eu não gostei dessa linha não que formou. Aí você dá um preview e muda. Eu recomendo, que eu achei mais legal para esse gráfico que eu inventei, colocar esse endpoints weighted. Ou outro aqui, esses dois aqui. Esses dois são os mais interessantes. Sei lá, eu vou com o endpoints weighted, que ele tem um parâmetro a mais. Aí você vai dar next. Olha, gerou. Olha que linha base extremamente ruim, credo. Mas aqui ele tá falando, porcentagem do endpoint. Eu vou ser bem sincero, eu não sei o que é isso. Mas eu sei que se eu mudar para um número muito pequeno e sair, clicar fora, ele vai falar, olha, o endpoint deve ser entre 2.6 e 50. Então eu vou botar 2.6, botar o mínimo de todos. Opa. Ele ficou bacana. Tá vendo? A linha base ficou bacana. Ah, e depois eu vou mostrar quando você quer uma linha reta, tá? Mas é o último método. Mas vamos lá. Formou esse método aqui bacaninha, né? Tá vendo? Você pode regular. Eu não quero 2.6, eu quero
sei lá, 40. Aí você fala, não, mas o que que é esse endpoint percent? Não sei não. Mas ele tem a ver com o formato da baseline. Se vai ser uma reta ou se vai ser, ó, tá vendo? Ela tá acompanhando a curva. Que baseline é essa que acompanha a curva? Aí por isso que eu coloco o mínimo possível de todos. Aí fica bacana, no meu ver. Se você botar o asymmetric aqui, fica praticamente idêntico. Aí você também pode variar aqui, ó, como é que você quer. Sei lá, se eu coloco 0.98 e clico fora, ó, tá vendo como é que fica? Tá vendo? Você pode regular a baseline como você quiser, você é livre. Mas eu quero colocar aqui 0.001, né, que era o menor de todos. Ah, tá bacana, né? Mais ou menos bacana. Só que aqui tá meio fora, né? Vai ficar um pouquinho deslocado. Então assim, tanto faz. Eu vou voltar pro XPS e fica. Ah, é só de curiosidade. O XPS fica meio esse formato aqui ondulado. Se fizer sentido pra você, tá vendo? Você é livre. Não tem um respaldo pra você dizer, ah, tem que ser essa baseline ou outra. Você bota que for mais conveniente pra você. E essa é a desvantagem do. Vantagem e desvantagem do Origin. Você traça a linha base, não é baseado num parâmetro matemático específico. É baseado no que você quer. E às vezes pode não pegar legal, sabe? Dependendo de quem tá olhando. Dependendo da conclusão que você tá tirando. Ainda tem os outros métodos, Shirley. Método chama Shirley, cara. Mas sei lá, vou botar esse aqui. 2.6, tal. Não tem mistério. Não aperta subtract a um primeiro momento. Melhor não. E dá um finish. Pronto, você criou uma baseline. Ou seja, tudo o que fizemos foi simplesmente para criar essa coluna. Baseada naquele método que, pelo que eu entendi bem, ele é uma espécie de média geométrica do que você está fazendo. Essa aqui é só o eixo X, isso aqui é idêntico a isso, não vale nada, que vale apenas isso aqui. Então, você tem, sabe? Aí, o que eu recomendo você fazer? Não dar o subtract aquela hora, porque vai deixar tudo confuso. Como o Orange só funciona na base, e você ia perder a coluna com as suas informações originais. O que eu recomendo você fazer? Você vai aqui, ó, que nós falamos antes, ó, adicionar uma nova coluna. E aí aqui vai ser, se você tiver um Origin bom 2018, é mais moderno, ainda tem essa coluna. Eu tenho os dois, né? Porque eu tenho o 8.5, que é o de 2010, e o de 2018 que eu peguei. Os dois eu peguei daquele jeito, né? Ah, eu achei o 8.5 na internet, 2018 me passaram. Mas olha, o que eu recomendo? Você abre aqui, eu vou fazer do jeito que funciona nos dois, no antigo e no novo, que é o que? Você vai em. Como é que é? Clica aqui. Aí sai. Clica o botão direito, vai em Set Column Values. É até mais fácil assim pra você visualizar. Ó, o que você quer? A coluna ela vai ser a mesma coisa que a coluna B menos a coluna D, que é a baseline. E dá um apply. Pronto. Ok. Ou seja, você fez subtração do seu dado com a coluna base, com a linha base, desculpa. Tem até uns valor aqui que ficou negativo, viu? Mas, né, no seu caso, pode fazer uma coisa aí, sei lá, botar módulo de tudo, ou sei lá, se valor, você pode até tirar isso aqui, jogar no Excel, o que for. Se valor menor do que zero, troque por zero, sei lá, se você não puder ter negativo de jeito nenhum. Mas também você pode mudar a linha base, sabe? Você pode mudar, né, para um formato que fosse interessante para você. Aí agora o que você vai fazer? Vai gerar um novo gráfico, só que não mais com os seus dados originais, com os dados originais subtraídos da linha base. Tem como fazer um atalho nesse método todo? Tem, lógico, mas eu acho assim é bom porque senão você, pelo menos aconteceu comigo quando eu fui testar isso aqui, você perde o fio da meada, fica uma confusão danada. Você passa raiva. Mas ó, você faz aqui e gera o gráfico, ó. Gráfico 1, né? Olha a diferença. Olha aqui em torno do zero, tá vendo? Ó, o zero começa no 1. O zero tá aqui e começa no 1. Olha esse aqui, tá vendo? Subtraiu certinho, começou no zero. Esses valores aqui acabaram ficando negativos, né? A gente até viu lá que estavam negativos. E terminou levemente acima. Então é isso aí. Você criou sua linha base. E agora o que você vai fazer? Você vai integrar. Aí você pode ir em Mathematics mesmo. Ó. Você vai em Mathematics, Integrate. Ou então você. Não vou falar isso não, mas. Eu tô muito orgulhoso de um negócio que eu criei. Mas para calcular a área usando Excel, usando o método
dos retângulos, né, da exaustão, mas não, inventa não, gente. Só integrate, esse gráfico, área absoluta, porque senão ele ia descontar. Agora ele ia descontar. O negativo ia colocar a área negativa e subtrair da outra área. Não, coloca só absolute para ir somando. Apesar que no caso, como ficou negativo, você tinha que colocar o negativo como zero, viu? Então eu vou ensinar como é que desloca o gráfico levemente para cima, pra gente não ter valor negativo. Vou colocar absoluto no primeiro momento. O que você quer exatamente? Eu não vou deixar tudo, só no primeiro momento eu vou deixar tudo. Colocar o integration results para gerar uma nova sheet aqui, uma nova tabelinha aqui com só os resultados. Novo gráfico, sinceramente, é só para você se sentir seguro, mas não tem a menor necessidade. E gera. Agora sua área caiu para 98,7. Descontando a linha base. Ó, tá vendo? Sempre positivo. Tá vendo que acompanha? Olha, teve um crescimento abrupto, que foi crescimento da área nos picos. Aí terminou o pico, tá vendo? Ficou devagarzinho, depois foi outro pico. Só serve pra isso mesmo, não serve pra mais nada. Então, nessa especificação de eu só quero determinar a área de um gráfico. Aí é esse negócio que gerou ali que eu pedi, não tem necessidade. Ó, o gráfico 1 é o gráfico já descontado da linha base. E você vê que aqui já gerou, olha. Gerou uma planilhinha aqui do lado, ó. Tá dizendo aqui, ó. O que tava aqui desse ladinho, só que aqui bonitinho, entendeu? Ó, a área é 98,7. E no mais é isso que gera a área do gráfico. Esqueci de um detalhe. Nossa senhora, esse vídeo vai ficar grande pra um caramba, viu? Nessa aqui que já tá descontado. Análise. O que eu falei? Integrate. Tinha um negócio aqui que eu comi mosca, desculpa. Use o endpoint como straight line. Vamos ver se faz diferença? Então, vamos só ver, né? Pode ser que não faça. Só dá um ok. De 98 que colocou 94. Porque aí ele não. Eu acho que do outro jeito tava uma linha horizontal. Agora ele fez uma linha, tipo, ligando esse ponto com uma linha. Aí ficou 94. Como eu falei, se essa análise TCP, TPD for quantitativa, eu não recomendo você fazer isso no Origin, porque o seu quantitativo que deu tanto trabalho, Júlia e quem mais foi interessado, o seu quantitativo que deu tanto trabalho vai virar semi-quantitativo usando o Origin, sabe? Por isso que eu acho complicado usar o Origin, mas falar assim, não, também não é quantitativo, porque eu realmente não conheço essa técnica, mas sim, tá aí, né? É isso daí, adicionou mais umas coluninhas aqui responsável pelo gráfico que foi gerado. Aqui é só a integral, tá vendo? Ó? A integral antes, se você não considerasse a baseline, tipo, a gente já tinha subtraído a baseline que nós mesmos geramos. Mas ainda assim, como tinha um leve deslocamento entre o ponto inicial e o final, nesse gráfico que eu inventei, aí ele te pergunta, olha, você quer uma baseline que eu ligue o inicial e o final como uma linha? Aí se eu fizer isso dá 94. Se eu não fizer isso dá 98. Se a inicial e a final no seu gráfico terminar em zero, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Eu acredito, eu espero. E a última técnica, que é basicamente a mesma coisa, só que para é o que a gente fez, a baseline que a gente criou aqui, só que linha reta, sem muita firula. Vamos apagar tudo? Vamos apagar tudo. Sim, eu quero apagar tudo. Qual que é o meu gráfico original? Vamos apagar os dois gráficos, vai. Apagar os dois gráficos. Sim, apaga tudo. Gerar um outro gráfico aqui com os dados brutos. Voltando para estaca zero, tá? Voltando para estaca zero. Como é que é? Deixa eu lembrar aqui. Isso aqui eu não tinha treinado, não. Você vai em Gadgets. E em Gadgets você vai em Curve Translate. Esse aqui. Aí vai gerar essa linha, tá vendo? Aí você clica aqui. Se não tiver marcado, você deixa marcado isso aqui, só porque você não tem que ficar fazendo você vir aqui toda vez. Ficar sempre aqui até você vir aqui em remove para tirar ela, tá bom? Já deixa aqui marcado. Dicas. Então você tem muito o que fazer. Você pode deslocar
transladar a curva para cima ou para baixo. Então você vai em Shift Curve, por exemplo, eu vou transladar para cima porque eu não estou gostando que alguns valores ficaram menores que zero naquela hora. Então, ó, você pode... Eu recomendo você colocar Shift Curve By, é tipo, o valor de referência onde ela tá agora é o zero, onde a curva tá é o zero, e você vai para cima ou para baixo. E o Shift Curve To, ele é baseado no valor absoluto. Tipo assim, ela tá no 2, então aqui vai estar 2. E aqui tá. Vamos supor que a curva começasse aqui no 2. Aqui estaria 0. E se você quiser subir 1, você colocava 1 e ia para 3. E o Shift Curve 2, aqui estaria um 2. E se você quiser subir, ela ia pra. Se você colocar um 3. Ou seja, no fim das contas, tanto faz. Ah, no caso aqui o ponto de ancoragem é esse, né? Eu acho que tem como você mudar o ponto de ancoragem, mas eu acho isso meio. Tá vendo? Meio ridículo. Vou colocar onde começa a curva. Só para ficar mais nítida a diferença. Shift Curve. Tá vendo? Ó? Tá 0 e aqui tá 1. Porque é 1 no gráfico e 0 é o referencial dela. Tipo, agora eu quero que ela suba 1. Deixa eu ver se eu tô certo. Aí, subiu 1. Subiu 1. De 1 foi para 2. Legal, né? Aí só te deu aqui o log falando, ó, bonitinho, ó, subiu 1 pra cima. Ó. Mas é isso aí. Não, isso aí não, não era isso que a gente ia fazer, não. É o que nós ia fazer? Ai, meu Deus do céu. Não, não é isso não. Socorro, o que era mesmo? Ah, lembrei. Target line em partes. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Não mudou. Então eu posso apagar essa target line. Ou deixar ela aqui, não tem como. Não tá incomodando ninguém não. Você pode. No mais é isso mesmo. Shift Curve você pode regular aí. Tá vendo que aqui tá no 2? Eu quero que ela. Vou colocar até o curta. O Shift Curve 2. De 2 eu quero que fique 0. Baseado nesse pontinho aqui onde ela tá tomando como referência. Voltamos para estaca 0. Ou seja. Isso aqui não apaga não? Credo. Ah. Hã? Que isso? Bom. Certas coisas nós temos que aceitar, não é mesmo? Fica aí. Bom, a gente desceu o gráfico, aí se a gente vai aqui no 1, ó, curva, o B foi movido verticalmente menos 2. Aí ele já atualizou para ficar menos 2. Aqui tudo tá menos 1, né, no caso, porque era uma descida. Mas é isso. Aí você fez e você pode tirar a área disso daqui. Aí você vai da mesma forma, você vai no integrate. Você vai no Mathematics Integrate e faz o trem. Aí agora a área ficou 75,5. Eu coloquei área matemática, né? Já até sei. Botei área matemática. Erro meu. Não é matemática. Porque tá vendo que tinha valor menos 1? Aí subtraiu da área. Não, eu quero absoluto. Voltou pra... Ficou 90. Tá bom, né? Tá bom. É a forma como ele usa pra calcular, determinar a área, né? É dessa forma. Aí ficou... Tá vendo que tá tudo em torno do mesmo valor, né? 90, 94, 98. E perde um pouco de exatidão, mas é a forma de você integrar no... Isso aqui não some, não? Doideira. Você quer tirar essa linha? Igual eu falei, só remove. Aí saiu tudo. E você transladou o seu gráfico. Então eu vou titular esse vídeo como encontrar área de curva e transladar gráfico. Acho que é assim que eu vou chamar. Não, mas é isso. Aí você tem isso informação, né? Aqui ficou até uma zona, né? Com a integral. A primeira integral que a gente tinha colocado integral matemática que descontou os negativos, 75. Que não descontou, 90. Aí você vai precisar talvez fazer uma análise de dados. Cada caso é um caso, né? Às vezes você pode botar tudo aqui zero, que ficou negativo, se não fizer sentido para você e tudo mais. É isso. É assim que faz e de novo, se não tiver jeito, usa o Origin. Mas se tiver jeito, com outro software, eu recomendo usar outro software que vai ser que você não tem tanto controle assim, que pode pegar melhor, tá bom? E se tudo isso que eu fiz foi por quê? Porque o pico é muito gordo. Última coisa que eu tinha pra falar, porque o pico é muito gordo. Deixa eu apagar isso aqui. Só pra gente voltar ao estado inicial. Apaguei.
A curva tá transladada a propósito. E agora vai ficar assim pra sempre, porque ele atualizou. a- Toma cuidado com isso, pra ele não atualizar os seus dados originais. Mas tá bom. O que acontece? Se você for em. Vamos voltar pro gráfico. Se você for em. Da mesma forma, Pix e Baseline, mas ao invés da gente só pedir a baseline, a gente tivesse pedido para, vamos supor, Find Pix. O Integrate Pix ele encontra da mesma forma. Eu vou aqui só para acelerar, tá bom? Eu vou pedir para ele encontrar todos os picos. Ó, a baseline vai ser uma constante. Aqui você pode colocar constante também, tá? Mas no fim você viu que o importante é você gerar uma linha ou uma reta ou uma curva que você vai chamar de baseline, que ela vai ficar na coluna aqui e depois você subtrai. Esse é o pulo do gato. E aí você cria o integrate para você integrar se for conveniente. Ué, cadê o trem? Minimizou, sumiu? Tá, né? Tá bem, sumiu. Tá, então vamos lá. Vamos só find pix para dizer por que tem que ser. É, aqui tá perguntando se quer subtrair a baseline. Vou colocar até para subtrair, não faça muita diferença. Apesar que o jogo ele desceu um pouquinho, né? Tá. Eu já sei por quê. Não, ele tava em -1. Entendi porque subtraiu. Não, calma. Subtract não. Jogou pra cima, jogou pro meio. Tá, né? Tá. Olha aqui, ó, o que eu ia falar é isso aí. Como eu falei, você tem muito controle, né? Então mesmo se você for formar um Origin te dar um negócio que você não tá acostumado, você fala, eu não queria exatamente isso, só você ir mudando. Nem que seja por tentativa e erro, você muda. Mas é isso. Ó, corrente, número de picos. Olha só. Quantos picos ele encontrou? Zero. E tem dois. Pelo menos tem dois. Encontrou zero. Olha que beleza. Aí você aperta Find, ele encontra 3. Só que isso não quer dizer nada. Aqui você tem a configuração, como é que ele procura picos, mas eu acho isso complexo. Aí você dá um Finish. Fica por isso mesmo. Olha, Pick Centers. Cadê o Pick Center? Não tem Pick Center, porque ele não achou pico nenhum. Aquele 3 que aparece lá é mágica. Ele não acha nada. Nossa, vou até colocar o integrate. Devia ter colocado o integrate desde o começo. Mas o mesmo esquema, constante, mínimo. Até botar um subtract, next. Não encontrei pico nenhum. Agora encontrei três picos. Eu apertei find e apareceu 3. Não sei onde tirou o terceiro, next. O número deve ser integrado para o inteiro positivo. Começou a ficar de frescura, cara. Tipo, eu não sei o que isso quer dizer. Deve ser integrado com um inteiro positivo. Será que é porque tá abaixo de zero? Mas nem tá tão abaixo de zero. Tá vendo? Ó, que beleza. Não faz muito sentido, ó. Aí, ó, gerou um tanto de coisa. Gerou um tanto de coisa que não gerou resultado nenhum. Tá vendo? Ó, gerou um tanto de coisa que não deu certo com esse gráfico que eu criei. Eu mostrei isso porque talvez o seu gráfico, seja da Júlia que for ver isso, né? Não sei, porque 8 dias também eu tava de sacanagem, né? Demorei demais, foi mal. Mas seja de quem for ver isso, deu errado, simplesmente deu errado. Ó, gerou um tanto de coisa que nada a ver. Então, no mais é o que? Usa o método lá que eu falei dentro do Origin para esse tipo de gráfico aqui, que vai dar um resultado diferente disso aqui, que vai dar um caos. No mais é isso. Acho que não tem muito a acrescentar. Se seus picos, eu tô falando qualquer um que esteja vendo, fossem de um DRX, por exemplo, talvez essa técnica última que eu mostrei fosse mais interessante. Então, assim, as alternativas estão aí, é só testar e lembrar sempre que o Origin sempre funciona com base na numeração que está aqui. Os gráficos é só uma manifestação dos números, e os números é gostoso que você pode manipulá-los como você quiser. É isso, gente. Então, fica como um vídeo extra, né, daquela coletânea lá que eu fiz do Origin, né, aquela série do Origin. Até mais, então.